Você gostaria de aprender sobre energia e transformação da matéria? Então fica aí porque a aula de hoje é sobre termoquímica. Para a nossa aula, utilizaremos essa apresentação do Nearpod. E para ter acesso a ela, basta você acessar o site nearpod.com e digitar o código que vai estar na descrição desse vídeo. Quando falamos sobre energia, logo pensamos no Sol, que é a nossa fonte primária de energia. Energia nada mais é do que a capacidade de se realizar um trabalho. Existem várias formas de energia. Temos a energia cinética, que é a energia de movimento, a energia térmica, que é através de troca de calor, energia potencial, que é a energia armazenada que pode ser aproveitada para realizar um trabalho, energia elétrica, energia luminosa e assim sucessivamente. A termoquímica consiste no estudo da quantidade de calor liberada ou absorvida durante uma reação química. Mas o que é calor? Muitas vezes você escuta alguém dizer assim: estou com calor. Será que alguém pode armazenar calor? Será que está correto falar isso? Para a gente responder essa pergunta, é preciso primeiro nós entendermos claramente o que é calor. Calor é a energia trocada entre dois corpos que têm temperaturas diferentes. Dessa forma, aquele corpo que está a uma temperatura mais elevada vai passar energia para aquele corpo que está a uma temperatura mais baixa. Essa energia transferida, devido à diferença de temperatura, é que chamamos de calor. Então, o calor sempre será uma energia em trânsito. Não tem como ser uma energia estática. E o que é temperatura? Temperatura nós podemos definir como o estado de agitação das partículas que formam a matéria. Quanto mais agitadas essas partículas, maior será a temperatura do corpo. Considerando as mudanças de fase da matéria, temos que há processos que ocorrem com a absorção de calor e processos que ocorrem com liberação de calor. Por exemplo, para você promover a fusão do gelo, é preciso você fornecer calor. Então, este é um processo que absorve calor. Já o inverso, para a água se transformar em gelo, é preciso que ela libere calor. Processos que absorvem calor são chamados de processos endotérmicos. E processos que liberam calor são chamados de exotérmicos. Agora vamos apresentar para vocês uma simulação de um princípio chamado princípio da conservação da energia. Esse princípio, ele nos diz o seguinte: a quantidade de energia de um sistema isolado é sempre constante. Por exemplo, aqui nós temos, vamos tomar o caso dessa chaleirinha aqui, que está em processo de aquecimento. Com o aquecimento, a água ou líquido que se encontra aqui, ele vai passar por estado de vapor por meio de ebulição. A energia da chama é transferida para o líquido, fazendo com que ele mude de fase. Este vapor liberado aqui pela chaleira fará com que o gerador funcione, gerando assim corrente elétrica, e esta corrente elétrica pode ser aproveitada para gerar um trabalho, aquecendo essa resistência, que por sua vez fará com que essa outra água aqui aqueça. Ou seja, a energia ela não foi criada em momento algum. Ela apenas foi transformada daqui da queima do combustível, promovendo a ebulição da água. Este vapor fez um trabalho sobre essa rodana e a energia cinética aqui gerada produziu eletricidade, que foi aproveitada para gerar calor, aquecendo água neste outro recipiente. Várias outras simulações poderiam ser realizadas aqui para representar este princípio. Vocês podem brincar para ver esse processo.
O calor trocado em um processo pode ser medido por um aparelho chamado de calorímetro. E sua quantidade pode ser calculada da seguinte forma: o calor é uma propriedade extensiva, ou seja, depende do tamanho do sistema. Por isso, para calcular o calor trocado, nós precisamos da massa desse sistema. Então, é a massa vezes o calor específico. O que é o calor específico? É uma constante que nos diz qual a quantidade de calor necessário para aumentar em 1 grau a temperatura de 1 grama de uma substância. E ΔT é a variação da temperatura. No sistema internacional, a unidade de calor é o Joule, representado pela letra J. Porém, é bastante usual expressar a quantidade de calor em calorias. O que é uma caloria? Uma caloria é a quantidade de calor necessário para aumentar em 1 grau a temperatura de 1 grama de água. E convertendo em joules, uma caloria corresponde a 4,18 joules. O conteúdo global da energia de um sistema é chamado de entalpia. Então, a soma de todas as energias, das ligações, de todas as moléculas que compõem um material é a entalpia. A variação de entalpia de um corpo é o calor trocado por esse corpo à pressão constante. E ele é representado por ΔH. H é entalpia, então ΔH, variação de entalpia. Numa reação química, a variação de entalpia é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Conforme nós já mencionamos, existem processos que ocorrem com liberação de energia ou com liberação de calor e processos que ocorrem com absorção de energia. Estes são os processos endotérmicos, que são aqueles que absorvem energia, e processos exotérmicos, que é o caso da combustão. Nos processos exotérmicos, que são aqueles que liberam energia, a energia dos produtos será menor que a dos reagentes. Portanto, a variação de entalpia será negativa. Como o sistema liberou energia, a sua entalpia final será menor do que a entalpia inicial. Já nos processos que absorvem energia, que são os processos endotérmicos, a sua energia final será maior do que a sua energia inicial. Portanto, a variação de entalpia dos processos endotérmicos é positiva. Em outras palavras, resumindo, nas reações químicas exotérmicas, o ΔH, que é a variação de entalpia, será negativo, ao passo que nas reações químicas endotérmicas, o ΔH será positivo. Graficamente, nós temos aqui a reação de formação da amônia, que é formada a partir do nitrogênio e do hidrogênio. Esta reação é exotérmica. Por que é exotérmica? A energia do produto é menor do que a energia dos reagentes. Qual foi a diferença de energia? Foi de 92,2 joules. Esse sinal negativo indica que essa energia foi liberada. Portanto, é uma reação exotérmica. Uma outra forma de representar seria essa daqui. Aqui, em A, nós temos a entalpia dos reagentes e em B, nós temos a entalpia dos produtos. Essa diferença de energia aqui é chamada de variação de entalpia. As reações químicas que são apresentadas informando a variação de entalpia, o estado físico dos participantes, bem como suas variedades alotrópicas, caso existam, a temperatura e, às vezes, a pressão em que a reação ocorreu.
e a quantidade balanceada dos participantes é chamado de equação termoquímica. Por exemplo, aqui nós temos a equação termoquímica de formação do gás carbônico. Aqui está a variação de entalpia nessas condições e aqui nós temos a equação balanceada. No segundo exemplo, nós temos a equação termoquímica de decomposição da amônia. No primeiro caso, nós temos uma reação exotérmica e no segundo caso, nós temos uma reação endotérmica. Algumas variações de entalpia importantes nas reações são a entalpia de formação das substâncias, a entalpia de combustão e a entalpia ou energia de ligação. O calor de formação, ou entalpia de formação, é o calor liberado ou absorvido na formação de um mol de uma substância a partir de substâncias simples no estado padrão. O que é isso, estado padrão? A sua forma mais comumente encontrada na natureza. E nesse caso, é atribuído para esse tipo de substância uma entalpia zero. Por exemplo, qual é a entalpia de formação da água? Nós temos que formar a água a partir das substâncias simples que formam a molécula de água, que é o hidrogênio e o oxigênio, na sua forma comumente encontrada na natureza, que é a sua forma gasosa. E lembrando que o calor de formação é para a formação de 1 mol da substância. Aqui nós temos um gráfico expressando o calor de formação do gás carbônico, que é um processo exotérmico. Temos também a entalpia de combustão, que é o calor liberado na queima de uma substância no seu estado padrão. Por exemplo, nós temos aqui a queima do etanol, que o seu estado padrão é líquido. Então, para a sua combustão completa, reagimos uma molécula de etanol com 3 moléculas de oxigênio para formar gás carbônico e água. E nesse processo são liberados 1.368 kJ por mol de etanol. A entalpia de ligação, ou energia de ligação, é a energia absorvida na quebra de 1 mol de ligações no estado gasoso a 25 graus Celsius em 1 atm. Por exemplo, para nós rompermos a ligação hidrogênio-hidrogênio, são necessários 400 kJ por mol. Essa é a entalpia de ligação do hidrogênio. Uma coisa bastante útil da termoquímica é que a partir da entalpia de outras reações, nós podemos calcular a entalpia de outra reação. Isto é possível graças a uma lei conhecida como Lei de Hess. A Lei de Hess nos diz que a entalpia de uma reação depende apenas dos seus estados inicial e final, e não do caminho que a reação percorreu para que os reagentes se transformem em produtos. Devido a isso, nós podemos tratar as reações químicas como equações matemáticas, de forma a obter uma determinada equação química a partir de outras. Por exemplo, será que é possível nós calcularmos o calor de formação do etileno a partir das entalpias destas reações? Sim, isso é possível graças à lei de Hess. Então, o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar manipular essas equações como se elas fossem equações matemáticas, de forma a obtermos essa equação aqui de cima. Por exemplo, nós precisamos formar o etileno. E aqui nessas 3 equações, o etileno está nos reagentes. Então, nós vamos precisar inverter a equação 1. Quando nós invertemos uma equação, o sinal da sua variação de entalpia também inverte. Nós vamos precisar de grafita aqui nos reagentes, e nós temos aqui grafita nos reagentes na equação 2, e vamos precisar também de hidrogênio nos reagentes, e nós temos hidrogênio nos reagentes aqui na equação 3.
Só que pelo balanceamento da equação, nós vamos precisar de 2 mols de grafite e 2 mols de hidrogênio. Então vamos precisar multiplicar por 2 as equações 2 e também a equação 3. Quando multiplicamos essa equação por 2, o valor da variação de entalpia também deve ser multiplicado por 2. Fazendo esse processo, nós obtivemos o seguinte: invertemos a primeira equação e multiplicamos por 2 a segunda e a terceira equação. Agora, aquilo que está em membros opostos, nós cancelamos. Por exemplo, temos CO2 aqui nos reagentes e temos CO2 aqui nos produtos. Nós podemos cancelar esses dois participantes. Temos 2 moléculas de oxigênio aqui nos reagentes da equação 2 e mais uma molécula de oxigênio aqui na equação 3. Somando isso, temos 3 moléculas de oxigênio. E nós temos 3 moléculas de oxigênio aqui nos produtos da equação 1. Então, podemos cancelar todos esses oxigênios. O que nos sobrou? Sobrou 2 mols de grafite, 2 mols de hidrogênio e a molécula de etileno. E aqui nós somamos matematicamente o valor de todas essas variações de entalpia. E obtivemos uma variação de entalpia de 51,9 kJ/mol. Esse é o calor de formação do etileno a partir de grafite e hidrogênio. É uma reação endotérmica. E este foi um exemplo de aplicação da lei de Hess. Agora, tem algumas atividades aqui sobre o que nós acabamos de estudar e vocês vão resolver. Nós temos aqui 2 processos que vocês vão identificar como sendo endotérmicos ou exotérmicos e vão marcar a alternativa correta. Neste outro caso aqui, nós temos uma questão aberta. Vocês vão calcular a quantas calorias corresponde uma energia ou trabalho de 200 Joule. Vocês viram qual é o fator de conversão de caloria para Joule lá no início da apresentação. Vocês vão fazer essa transformação aqui. Agora, neste caso, vocês vão juntar os pares. Temos aqui variação de entalpia. Será que variação de entalpia é calorímetro? Será que processo exotérmico é o derretimento do gelo? Então, vocês vão juntar os pares. E agora vamos ter um pequeno quiz. Temos um processo descrito e vocês vão dizer como esse processo se classifica do ponto de vista da termoquímica. E aqui nós temos um texto com espaços em branco e vocês vão preencher esses espaços em branco com as palavras que estão aqui embaixo, de forma que o texto faça sentido do ponto de vista do que nós estudamos. Mais um quiz. Vocês vão observar o diagrama que está aqui, a figurinha. Analisando a figura, vocês vão assinalar qual é a alternativa correta. Beleza? Então é isso, galerinha. Deixem suas dúvidas no nosso fórum. Participe dos nossos encontros. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.